Sabia que Deus está cuidando de cada detalhe da sua vida, mesmo quando parece que está tudo fora do controle? Você sabia disso? Então, queridos, é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Vamos orar, vamos pedir que Deus venha nos abençoar. Senhor, em nome de Jesus, que a sua bênção e a sua direção esteja sobre as nossas vidas, esteja sobre essa meditação da tua palavra, que o teu Espírito Santo venha tomar a minha mente e os meus lábios para que aquilo que fluir aqui seja a palavra do Senhor nessa manhã para os teus filhos e venha abençoar, ó Deus, de tal forma que, ó Pai, as pessoas que aqui entrarem sejam profundamente tocadas e alcançadas pelo Senhor, pela sua graça, no nome de Jesus. Amém? Bem, vamos meditar então na palavra, queridos. Olha só, indo lá para o texto de Gênesis, até eu quero dizer para pedir para você, queridos, que curta, compartilhe essa mensagem com mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas pela palavra dessa manhã. Olha só, indo lá para Gênesis, né, no versículo 26 diz assim: todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar mulheres de seus filhos, totalizaram 66 pessoas, sem contar as mulheres dos filhos, 66 pessoas, então era mais. Com mais os dois filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Então, queridos, olha só, 70, a Septuaginta vai dizer 75, tem uma dificuldade ali de tradução, né? Mas a tradução mais comum é 70. Aqui, parece só uma citação, assim, 70 foram para o Egito, mas veja bem, queridos, Deus fez uma aliança com Abraão, dizendo que ia fazer dele uma grande nação, que ia multiplicar a geração dele como as estrelas dos céus, como a areia do mar. Nosso Deus é um Deus de aliança. Ele faz alianças, ele não quebra aliança. Ele fez uma aliança com Abraão e ele cumpriu a aliança dele com Abraão. Nós vemos aqui, estamos falando de 2 a 3 gerações depois, e já são 75 pessoas, 80 pessoas, contando as mulheres dos seus filhos. Então, chegando aí a 90 pessoas, 100 pessoas. As gerações se multiplicando. Deus cumprindo as suas palavras e as suas promessas. Deus cumprindo a sua aliança. Deus é um Deus de aliança. A aliança para Deus é irrevogável, é inquebrável. Então, que seja assim com você também. Entenda que as suas alianças, elas são irrevogáveis, são inquebráveis diante de Deus. É um princípio, a aliança é um princípio. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente, a José para saber como ir a Gósen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para Gósen para encontrar com seu pai Israel. Assim que ouviu, correu para abraçá-lo e, abraçado a ele, chorou longamente. Ah, meu Deus, que encontro! Que encontro! Esse encontro emocionante, esse encontro que mostra como Deus restaura aquilo que parece totalmente perdido. Jacó, durante muitos anos, acreditando que seu filho José estava morto. Só que Deus tinha outro plano. E agora, o Egito, que parecia ser a destruição, era o local da escravidão, era o local do sofrimento, que parecia ser o fim de José, é o lugar onde ele se reencontra com seu pai e com seus irmãos. Então, aquilo que parece perdido, Deus está trabalhando. E nesse trabalho de Deus, ele está operando e ele está fazendo a restauração. Então, creia que aquilo que parece perdido na sua vida, na sua família, Deus está trabalhando. Ele tem tempo e ele vai trabalhar no tempo dele e vai restaurar e vai alcançar aquilo que parece que não tem jeito. Às vezes um pai, uma mãe olham para os seus filhos, olham para a situação dos seus filhos e caem num desespero e pensam: meu filho está perdido para as drogas, está perdido para a promiscuidade, meu filho está perdido, longe de Deus. Mas Deus está trabalhando.
Deus não esqueceu as orações do pai, da mãe. Deus não esqueceu das suas promessas. Deus não esqueceu das palavras proféticas que ele já deu, que ele já entregou. Deus não esqueceu. E ele, como um Deus que não esquece, que trabalha, está trabalhando. E Jacó viu o seu filho José e viu o cumprimento da profecia e da promessa do sonho que José teve lá na adolescência, né? Então, seguindo aqui, queridos, a leitura da palavra, estamos em Gênesis 46, entrando agora no versículo de número 30. Israel disse a José, Israel e Jacó a mesma pessoa, né? Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você está vivo. Ele só queria isso da vida, né? E Deus deu muito mais. Então, quero dizer para você que Deus vai dar muito mais do que você está pedindo para Ele. Deus vai dar muito mais. Tem coisas que você não imagina que estão preparadas para você. Então, José disse a seus irmãos e a toda a família de seu pai: Vou partir, informar a Faraó que meus irmãos e toda a família do meu pai, que viviam em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam dos rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo quanto lhes pertence. Quando o Faraó mandar chamá-lo e perguntar em que trabalham, respondam-lhes assim: Teus servos criam rebanhos desde os pequenos, como fizeram nossos antepassados. Que é verdade, que ele está orientando como falar aqui, mas não é nada que seja orientando a alguma coisa que não fosse exatamente a verdade, tá? Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. Tinha alguma cultura do Egito que eu não sei exatamente que cultura é essa, não sei exatamente que cultura era essa, né? Não sei se há estudos já sobre isso que saibam que cultura, que crença era essa, mas existia alguma crença dos egípcios que eles não podiam se relacionar, né? Alguma coisa, querendo se relacionar com os pastores. E como era uma família que criava gado de pastores, foi-lhe dada a terra de Gósen. Eles iam para a terra de Gósen. A terra de Gósen era a terra onde eram criados esses rebanhos. Só que é uma terra de agricultura e pecuária. Porém, era a melhor parte da terra para a agricultura e pecuária. Então, era a terra mais adequada, era a melhor terra para os filhos de Israel. No 47, José foi dar as notícias a Faraó: Meu pai, meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois, tudo que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou a Faraó. Que tudo tem um protocolo. Tudo tem um protocolo. José orienta seu pai e seus irmãos como eles deveriam agir no protocolo. Eles vão comparecer lá perante o faraó, o homem mais importante do mundo naquela época, o governador do mundo naquela época, como se fosse comparecer perante o presidente dos Estados Unidos hoje, né? Tem um protocolo para chegar ali. E separa, ele não leva toda a família, leva 5 dos seus irmãos. Provavelmente ele os preparou para estar ali, as roupas adequadas, o protocolo, o procedimento, né? Perguntou-lhes o faraó: Em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: Teus servos são pastores, como os nossos antepassados. Então, repetiu ali o que era dito. Disseram-lhe ainda: Viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos de seus servos não têm pastagens. Agora, por favor, permite que teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Deixe-os morar em Gósen. E se você vir que alguns deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Olha só. Às vezes é uma questão, né? Porque talvez os irmãos de José pudessem ter recebido, talvez receberam cargos de confiança importantes para Faraó por causa de José. Né? Uma pessoa
que ela é fiel a Deus e que ela cresce no seu trabalho, cresce na sua posição, ela se torna um abridor de portas. Ela abre portas por onde ela passa, por onde ela vai, ela abre portas, né? Então aqui José, por causa de José, por causa do comportamento, da vida, de quem era José, as portas se abriram para seus irmãos e para seu pai, né? Então que você seja essa pessoa que abre as portas de bênção para a sua família, abre as portas de bênção para as pessoas que estão próximas a você. Seja esse abridor de portas, né, para a glória do Senhor. Então José levou seu pai ao faraó e apresentou-o a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. Jacó abençoou o faraó. Poderia ser o faraó. E esse lhe perguntou: quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: são 130 anos da minha peregrinação. Já estava com 130 anos nessa época. A Bíblia vai falar depois que Deus limitou, depois ou antes, né? Deus limitou os anos do ser humano a 120 anos. Que Deus abençoe você, que Deus dê graça para você chegar nesses 120 anos. Né? 120 anos. Esse potencial do corpo humano é de 120 anos. E aí Jacó vai falar da vida dele, né? Foram poucos e difíceis e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se, né? José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade na melhor parte da terra do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Uau, Deus mudou essa história. Deus trabalhou e aquela história difícil, aquela história de sofrimento dessa família foi mudada e foi transformada pela mão de Deus. Deus é soberano. Então quer dizer para você que aquilo que parece sem solução na tua vida, aquilo que parece que está perdido, que parece que não tem mais jeito, tem jeito em Deus, tem jeito nele. A solução está nele, vem dele para você. Então aquilo que parecia que não tinha jeito para essa família, Deus trouxe a restauração, tanto nos relacionamentos, a cura dos relacionamentos, o perdão entre os irmãos, quanto a restauração da prosperidade, do suprimento, porque parecia que eles iam morrer de fome em Canaã, mas Deus estava preparando tudo para eles. Deus estava preparando e ainda fazendo deles instrumentos, fazendo de Jacó instrumento para abençoar Faraó. Nós, como servos de Deus, queridos, muitas vezes nós nos enganamos com relação ao propósito de Deus no mundo, da terra. Então nós nos tornamos aquelas pessoas que muitas vezes não sabemos nos relacionar com as pessoas de fora da igreja. Muitas vezes não sabemos nos relacionar, perdemos o contato e não sabemos mais nos relacionar com os nossos parentes que não são crentes. Não sabemos nos relacionar nos lugares, nos ambientes, falar com as pessoas. E eu quero dizer para você, querido, que Deus tem um propósito para você, para que você seja influência onde quer que você esteja. Que você seja instrumento de Deus aonde quer que você esteja. E que você entre nos ambientes e ali você seja um abençoador daquelas pessoas que estão ali. Mesmo daquelas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Mesmo aquelas que ainda não fazem parte da igreja, você vai entrar nos ambientes e vai ser abençoador daquelas pessoas que estão ali. As pessoas vão reconhecer a sua autoridade espiritual. Vão reconhecer quem você é em Deus e pelo seu comportamento vão desejar se aproximar de você e por desejar se aproximar de você, vão se aproximar de Jesus, porque quem se aproxima de você se aproxima de Jesus. Porque Jesus habita em você, o Espírito de Deus habita em você. Então não há como alguém estar próximo de você e não estar se aproximando mais de Jesus. Não há como alguém gostar de você
querer estar perto de você e não estar aprendendo a ter um encontro com Jesus. Mas para isso a gente precisa dessa sabedoria. Veja que Jacó cumpriu os protocolos. Veja que Jacó falou com sabedoria ao faraó, respondeu as perguntas e abençoou o faraó. E foi abençoado também, permitido por ele de morar na melhor terra, no que tinha de melhor no Egito para ele morar. Isso é mais um ensinamento, é mais um aprendizado daquilo que o nosso comportamento pode fazer a diferença em determinados ambientes. Então, quando você vai lá, de repente teve as festas de final de ano da família, e muita gente da sua família não era crente, ou não era assim, aquela pessoa que busca Deus, ou que teve um encontro real com Jesus. Como é que foi o seu comportamento com eles? Como é que foi o seu testemunho? Como é que você soube se relacionar, soube fazer a diferença sem ser aquela pessoa que se torna aquela pessoa que todo mundo quer repelir, né? Meu Deus, lá vem aquele crente chato, tem que convidar ele para a festa mesmo, ele vai vir, não vai vir, tomara que ele tenha compromisso na igreja e não venha, né? Como é que é? Então a gente precisa saber entrar e sair de cada ambiente, se relacionar com as pessoas. E isso eu não estou falando em flexibilizar o nosso caráter e o nosso comportamento cristão. Eu não estou falando em ir lá e fazer alguma coisa errada que eles façam. Eu estou falando em saber se relacionar para de tal forma que os aproxime de nós e de Jesus. E assim termina essa parte e começa uma outra parte da leitura dizendo: não havia mantimento em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto no Egito como em Canaã desfaleciam por causa da fome, que aqui é o sonho de José se cumprindo. 7 anos de fartura, 7 anos de fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e Canaã, dada como pagamento do trigo que o povo comprava, e levou ao palácio de Faraó. Quando toda a prata do Egito e Canaã esgotou, todos os negócios, todos os egípcios foram suplicar a José: dá-nos comida, não deixes morrer só porque a nossa prata acabou. Então olha só o processo que ele fez. Ele juntou tanta comida, que eram 7 anos, não tinha mais comida, e naquela época não tinha a estrutura que tem hoje, né, de conservação também, né, e a tecnologia que tem hoje, o conhecimento científico que tem hoje, apesar de que havia muito para a época, né, muito conhecimento científico no Egito. Mas acabou. Então, quando acabou a prata, José disse: então tragam seus rebanhos em troca de trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. Então, José falou: não, ok, vocês não têm mais dinheiro, então agora eu não vendo mais trigo por dinheiro, eu vendo em troca de bois e gados e vou mantendo vocês. Trouxeram a José os rebanhos, deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois, jumentos. Então, durante aquele ano inteiro, ele sustentou em troca dos rebanhos. Então, houve um ano, não sei qual ano exatamente da seca, né, em que o pagamento foram os rebanhos. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que nossa prata acabou, os nossos rebanhos lhes pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser nossos próprios corpos e nossas terras. Não deixes que morramos e que nossas terras pereçam diante dos teus olhos. Compra-nos, compra-nos, e aqui ele está falando de se tornarem servos, né? E compra as nossas terras, seremos escravos de Faraó. Dai-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Assim José comprou todas as terras para Faraó. Todos os egípcios tiveram que vender seus campos, pois a fome obrigou a isso. A terra tornou-se propriedade de Faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à servidão, conforme aqui colocou eles para trabalhar para o faraó, né? Servidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular de Faraó e disso viviam, por isso não tiveram que vender as suas terras. Olha só aqui. E aqui nós vemos que o sacerdócio ele sempre teve apoio governamental. Ele sempre teve, historicamente, por quê? Porque faz parte do... Né, um povo tem uma cultura, tem uma religião e tem um sacerdócio.
essa ideia de ateísmo, de Estado laico, que foi imposta a partir da Revolução Francesa, é uma ideia que nunca ocorreu na história da humanidade e não funciona. Como que não funciona? Vejam o que está acontecendo na Europa. O Estado laico foi implantado na França. O que é a França hoje? É quase um califado com Sharia. Né? Ou seja, a lei islâmica tende a tomar conta de toda a Europa, porque o Estado laico que eles propuseram, na verdade, não foi outra coisa a não ser a retirada da influência do cristianismo sobre o governo e sobre as leis. E ao retirar a influência do cristianismo e da Bíblia na influência das leis estatais, o que eles fizeram foi abrir espaço para que outras influências entrassem. Primeiro o ateísmo, primeiro a ideia de uma sociedade sem Deus, mas que isso não se sustenta, e agora uma outra força está tomando conta. E por que isso? Porque tiveram essa atitude. Aqui, o próprio faraó aqui, né, mantém as terras dos sacerdotes, né? Por isso, aqui versículo 23, então José disse ao povo, ouçam, hoje comprei de vocês as suas terras para o faraó. Aqui estão sementes para que cultive a terra, mas vocês darão a quinta parte das suas colheitas a faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem nas casas. E eles disseram, melhor, meu senhor, tu nos salvaste a vida. Visto que nos favorecestes, seremos escravos do faraó. E aqui nós temos que entender, queridos, que como assim? Então José escravizou o povo. Primeiro que a escravidão aqui não é a mesma escravidão que a gente teve aqui no Brasil, tá? Aqui escravidão é servos, se tornaram empregados de faraó, mas é um empregado não tinha CLT naquela época, não tinha certas regulamentações que a gente tem hoje. É um empregado né, ou seja, uma pessoa que não trabalha para lucro para si mesmo, trabalha para lucro do faraó, mas tem o sustento vindo dele. Né? Aí ele cria todo esse sistema, né, estatizante. Então aqui, querido, se a gente for olhar num sentido de bem-estar social, talvez a gente pudesse dizer assim, José deveria ter dado comida para eles, né? José deveria ter dado comida para eles, ok, mas aí é uma questão de mente mais, entendendo mais a questão da necessidade de uma centralização de governo, não entendendo, é que questão, né? Mas para aquele momento, para o entendimento daquelas pessoas, vejam que eles vêm e dizem, meu Senhor, tu nos salvaste, nos favoreceste. Eles não viram aquilo como um problema, eles viram aquilo como a solução que Deus deu para eles naquele momento. E aí, seguindo o texto e a leitura, indo para o fim da nossa meditação aqui nessa manhã, né, eles dizem, assim quanto a terra, José estabeleceu o seguinte decreto no Egito, que permanece até hoje. 1/5 da produção pertence ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade de faraó. Então, só os sacerdotes não pagavam esse arrendamento, esse imposto. Então, as terras do Egito passaram a ser terras do faraó e ele arrendou para as pessoas que já estavam ali. Para aquela época, né, claro que isso é um problema para as gerações futuras, talvez, mas para aquela época foi a solução mais justa, né, dentro daquilo que eles podiam fazer, dentro daquilo que eles podiam ter. E por fim, para encerrar aqui a nossa leitura e o texto que nós estamos lendo aqui, né, no caso, nós vemos que tudo isso aconteceu, né, tudo isso aconteceu como a forma de Deus trabalhar e salvar através de José uma geração inteira. E aqui é uma esperança para nós. Muita coisa ruim, queridos, que nos acontece é, na verdade, Deus trabalhando para nos dar algo maior lá na frente. Muita coisa ruim que nos acontece hoje, na verdade, não é uma coisa ruim, é uma coisa ruim para o momento, mas é o trabalhar de Deus para nos levar a níveis mais altos que nós nem mesmo imaginaríamos. Então, José sofreu o ódio dos seus irmãos,
sofreu a traição dos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos. Porém, Deus estava trabalhando nas circunstâncias. Vamos entender que não é que Deus botou o ódio dos irmãos. Não, Deus estava trabalhando na circunstância para cumprir o propósito dele. Ele vai para o Egito, vai para trabalhar com Potifar. Aí tem aquela situação toda que a mulher de Potifar tenta agarrá-lo, ele foge, ele acaba preso. Injustamente, sem ter feito nada de errado, acaba preso. Então, parece assim, meu Deus, quanto mais eu tento fazer a coisa certa, dá errado, as pessoas não, né? As pessoas fazem as coisas erradas e eu que saio prejudicado, mas Deus estava trabalhando. E Deus coloca ele lá ao lado de Faraó, e como governador do Egito, para salvar a vida dele mesmo, da família dele, para salvar a vida dos irmãos dele, do pai dele e de todo o Egito e de toda aquela redondeza. Então, aquilo que parece ter sido um acontecimento ruim, Deus está trabalhando. Aquilo que parece ter sido um acontecimento que traz destruição para a tua vida, Deus está trabalhando, porque Ele é soberano na circunstância e Ele está olhando lá na frente. Então, aquilo que parece ruim, calma, retira o coração. Vou dizer para vocês, assim, que me aconteceu algo há pouco tempo que foi, assim, muito difícil. Que foi algo, assim, uma frustração, uma depressão, uma depressão não, um momento depressivo, né? Uma frustração, um momento depressivo, uma traição, uma situação, e aí parece assim, meu Deus, saiu o chão. Mas é você ver assim, mas Deus está trabalhando. Mas Deus está trabalhando e tudo aquilo, até a situação ruim, Deus está trabalhando para nos levar a um novo nível. Shalom, Cristiano. Abraço. Deus está trabalhando para nos levar a um novo nível. E esse trabalho de Deus vai fazer com que algo novo aconteça na sua vida. Então aquilo que parece que você está ali numa situação, larga, porque senão a gente fica bloqueado naquilo. Já pensou José, bloqueado lá, pensando, meus irmãos fizeram isso comigo, o Potifar me prendeu aqui justamente, ele ia ficar sofrendo. Não, esquece, o que passou, passou. Com o que passou você não vai mais ter como mudar, não tem como voltar atrás, larga de mão o que passou, foca naquilo que está pela frente, naquilo que Deus está te entregando agora e vai na direção daquilo que Deus tem para você hoje. Vai na direção daquilo que Deus está fazendo hoje. Não para. Foca naquilo que Deus está fazendo hoje, porque Deus tem algo novo para você ali na frente. E a situação lá do passado, você depois vai dizer como José, foi Deus que fez tudo isso. Não foi vocês, ele falou para os irmãos, né? Não foi vocês, foi Deus que me trouxe para cá. É Deus que estava trabalhando. E você também vai dizer, aquela situação lá, Deus estava trabalhando. Por causa daquela situação ruim que me aconteceu, hoje eu estou nesse novo patamar. Assim que vai acontecer com a tua vida. No nome de Jesus. Amém? Então essa é a nossa meditação de hoje. Nós vamos orar agora. Se você tem um pedido de oração, escreve aqui o pedido de oração. Se essa palavra abençoa a sua vida, escreve aqui, deixa eu saber aqui, né, o que né, está valendo a pena para você. E como eu expliquei, queridos, 6 séculos, 600 anos antes de Cristo, a Bíblia, na época do Antigo Testamento, né, foi dividido em semanas, textos semanais da leitura. Depois isso foi atualizado, ali próximo à época de Jesus, foi atualizado, reorganizado, sistematizado, e hoje há um texto que os judeus, né, leem a cada semana. Então tem a semana certa, do texto certo é daquela semana. E depois os judeus crentes em Jesus acrescentaram os textos do Novo Testamento também a essa divisão. E essa divisão faz com que haja uma meditação consistente, contínua da palavra. Lê toda a Bíblia em um ano, medita, e todo mundo está meditando naquela palavra, estuda a palavra. E hoje, como a gente, como pastor, como crente, a gente ora e busca e pede para Deus qual é o texto que Deus quer falar essa semana. Então, digamos que fosse fazer as lives aqui, ficar assim, o que eu vou ler amanhã, o que eu vou falar amanhã, qual é a palavra. E, na verdade,
desde a antiguidade não é assim. Desde quando Jesus ia na sinagoga, ele não ia lá falar qualquer texto. Ele ia pegar o texto da semana, ia ler o texto da semana, e daí era lido todo. Eu estou lendo uma porção por dia, mas era lido todo e ensinado aquele texto da semana ali naquela sinagoga. Então, é isso que era lido, que era ensinado, né? E por isso que eu estou lendo com você cada dia uma parte, né, da porção semanal. Amanhã a gente vai ter também outra leitura da porção semanal. Amanhã já daí não é nessa parte de Gênesis, é em Ezequiel 37 que a gente vai ler amanhã e vai meditar na palavra. Daí não é uma coisa que eu tenho preparado aqui, eu vou preparar, tal. Hoje eu fiz aqui uma pequena anotação e aqui já venho falando aquilo que o Espírito Santo vai colocando. Mas vou orar com vocês, vou encerrar mais cedo hoje. Geralmente eu tenho começado às 7h30. Hoje comecei às 7, porque hoje eu tenho um compromisso daqui a pouco, 8h, 8h tenho compromisso, então já tenho que sair para o compromisso. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora nas tuas mãos. E eu te peço a sua bênção, a sua graça e a sua direção sobre a vida de cada um dos teus filhos, Pai. Abençoa-os, ó Pai, de tal forma, Pai, que, ó Deus, pela sua graça, eles possam, ó Deus, receber de ti, ó Deus amado, a sua bênção, serem fortalecidos. Que aquilo que eles talvez estejam contando como uma derrota nas suas vidas, seja transformado em vitória pelo teu poder. Aquilo que está sendo um sofrimento para eles, seja transformado em alegria e júbilo para a glória do teu nome. Que eles possam estar curados, restaurados, perdoando, se livrando de mágoas, de dores, de situações, ó Pai, que os levam a Deus ficar como que não conseguindo pensar em outra coisa, ficar naquela ferida e não conseguindo olhar o momento que o Senhor está providenciando para eles. Que isso passe, que isso saia do seu coração e eles vivam em plenitude, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para cada um, para a honra e para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Abençoe esse dia e que Deus abençoe esse ano que está começando para você. Que seja um ano poderosamente abençoado. Que seja um ano especial para você. Um ano cheio da sua graça e da sua bênção, no nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Até amanhã. Amanhã, 7h30.